Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula remota. Dentro do livro, agora nós vamos ver o período do reinado de Dom Pedro I, certo? No Brasil. Nós vimos questões da Era Vargas, questões de conjuração mineira e um monte de coisas mais, né? Agora nós vamos ver o reinado de Dom Pedro I, certo? Como foi que aconteceu no Brasil esse tempo. Você sabe que o Brasil era Brasil colônia até 1822, não é? Era colônia de Portugal. E aí começaram alguns movimentos de independência do Brasil. E aí Dom Pedro tomou a frente desses movimentos e em 7 de setembro de 1822, não é? Aconteceu o famoso Independência ou Morte, o grito de Dom Pedro II, Dom Pedro I, aliás, ali no Riacho de Ipiranga, em São Paulo, e aconteceu a independência do Brasil a partir de 1822, não é? Agora, em 12 de outubro daquele mesmo ano, é que Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil. E aí alguns entendem que o dia da independência não teria sido exatamente 7 de setembro, mas 12 de outubro, quando ele é aclamado imperador. Mas é mais aceito mesmo o 7 de setembro, quando ele dá o grito do Ipiranga, né? O famoso grito do Ipiranga, né? Uma multidão compareceu à festa de aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Durante os anos seguintes, a data da aclamação de Dom Pedro I era comemorada como o dia da emancipação política do Brasil, que eu falei ainda agorinha, né? Alguns entendiam que não era 7 de setembro, mas 12 de outubro. O imperador era então um homem muito popular nesse tempo, certo? Era, digamos assim, que Dom Pedro I era o queridinho do Brasil nesse tempo. Mas as coisas não ficaram muito assim não, com os anos que se passam, né? Uma Constituição para o Brasil. Então, após Dom Pedro ser, né, declarado imperador do Brasil, o Brasil precisava de uma nova Constituição. Uma nova não, na verdade a primeira Constituição, né, do Brasil. Porque agora era um país independente de Portugal e precisava ter suas próprias leis, né? Então, em maio de 1823, veja que no ano seguinte, não muito distante do período em que houve a independência, não é? Uma Assembleia Constituinte formada pelos deputados de várias províncias brasileiras reuniu-se no Rio de Janeiro para elaborar uma Constituição para o Brasil, ok? Até aí tudo normal. Os deputados foram eleitos pelas províncias, como era uma coisa parecida com os estados de hoje, e ali se reuniram para formar a Constituição. Depois de intensos debates, os deputados apresentaram um projeto de Constituição. Até aí tudo normal, debate para cá, debate para lá, até que todo mundo chega a um consenso de um projeto, certo? Esse projeto limitava os poderes de Dom Pedro I, porque ele já estava usando o cargo de imperador para ser uma espécie de ditador. E aí o Congresso e muita gente já não estava assim tão satisfeitos com a forma como Dom Pedro I estava governando o Brasil. Aí o que aconteceu, certo? Dom Pedro I não gostou disso, certo? E ele queria dissolver o Congresso, fechar o Congresso. Então, os deputados, sabendo que quando isso chegasse lá, ele podia agir assim, então eles também decidiram criar uma lei proibindo a dissolução da Câmara dos Deputados, certo? Então, Dom Pedro I reagiu a essa proibição de não ter poder para fechar o Congresso para que ele pudesse fazer o que ele queria. Então começou uma divergência entre os deputados e o imperador, certo? Os deputados ficaram no prédio a noite toda acordados debatendo a situação, porque Dom Pedro I queria simplesmente fechar o Congresso, né? Essa noite foi chamada de Noite da Agonia, porque ninguém sabia o que ia acontecer no outro dia, diante dessa atitude do imperador, certo? Na manhã seguinte,
Dom Pedro I mandou seus soldados fechar a Assembleia, os soldados invadiram a Assembleia, mandou fechar a Assembleia, mandou prender vários deputados ali reunidos, principalmente aqueles que se levantaram contra o imperador nesse sistema que ele queria fazer no Brasil. Os deputados José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos, né, que foi o principal redator do projeto de Constituição, foram presos e expulsos do país. Foram exilados em outros países. 2 deputados, os que foram os cabeças desse projeto elaborado, certo? Para você ver como a situação ficou. Aí agora, como ficou a Constituição? Vai sair ou não vai sair? Não é? Já que Dom Pedro I dissolveu o Congresso, mandou fechar, sai ou não sai? O que foi que Dom Pedro I fez? Após fechar o Congresso, Dom Pedro I tomou outra medida autoritária. Qual foi a medida? Nomeou 10 pessoas de sua confiança. 10 pessoas de sua confiança, que foi chamado o Conselho de Estado. Essas 10 pessoas. Aí o que foi que ele fez? Encarregou essas 10 pessoas de escrever uma Constituição no prazo de 40 dias. Só com 10 pessoas, gente. Certo? E o prazo foi só 40 dias. Uma Constituição dessa levava dias para ser feita. Né? A primeira Constituição do Brasil foi outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição em que o imperador é que faz, o imperador é que decide, o imperador é que direciona e o povo tem que aceitar. Já a outra, chamada promulgada, já é com os votos da Assembleia Constituinte de cada país. Então ela foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Esta Constituição adotava a monarquia hereditária. O que é a monarquia hereditária? O governo passa de pai para filho, não é? Enquanto tivesse herdeiro, sempre ia ter alguém ali não escolhido pelo povo, ok? E assim aconteceu. Dom Pedro I saiu do Brasil, mas Dom Pedro II, filho dele, assumiu no lugar dele, né? Até chegar à República em 1889. Criou também 4 poderes, essa Constituição de Dom Pedro I. Esses 4 poderes foi o poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. Hoje o Brasil tem esse poder aqui, esse aqui e esse aqui. O moderador não existe mais. E eu vou dizer para você depois porque o moderador não existe mais no Brasil, dentro da nossa chamada democracia. Ok? Então, aqui vamos entender um pouco de cada poder, para você ter uma ideia. O poder executivo é exercido pelo imperador. Hoje, no Brasil, no caso, é exercido pelo presidente. Ok? E seus ministros. Sua função é administrar o país. O poder executivo é para executar ou botar em prática as leis que o Congresso faz. Ok? O poder legislativo já está dizendo legislar, é fazer as leis. Exercido pelos deputados e senadores, sua função é elaborar, discutir e aprovar leis. Por isso que é legislativo, ok? O cargo de deputado era ocupado por um período de 4 anos. Já o de senador era vitalício nesse tempo, vitalício sem fim. Mas hoje o mandato de senador é de 8 anos no Brasil. E o deputado continua 4 ainda, certo? E naquela época o senador só morria quando morria. Só morria quando morria, não, desculpem. Só saía quando morria, tá? Uma enrolada aqui nas palavras. E como era o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é aquele poder hoje no Brasil que fiscaliza, ou seja, são os juízes, os magistrados, não é? Que fiscaliza, que estão ali para que todas essas leis sejam cumpridas, certo? Hoje o Brasil tem como poder judiciário o Supremo Tribunal Federal e as outras instâncias abaixo, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a segunda instância, que são os juízes lá, e a primeira instância, ok? Então o Poder Judiciário, exercido por tribunais e juízes, sua função era aplicar a lei, né? Os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados pelo imperador, certo? Como hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados pelos presidentes, não mudou não, ok? E aqui o poder moderador, que hoje não existe mais no Brasil, tá?
era exercido exclusivamente pelo imperador, se fosse hoje seria pelo presidente, que podia fazer o quê, entre outras coisas? Nomear e demitir livremente ministros e os presidentes de províncias, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os senadores, suspender os magistrados e perdoar a sentença de réus condenados pelo judiciário. Portanto, o poder moderador permitia ao imperador intervir em todos os outros poderes. Vale salientar que hoje, olha, o presidente do Brasil hoje, já que nós estamos vivendo um sistema democrático, não é? Ele não pode nomear e demitir livremente, ele pode demitir e nomear ministros, o presidente hoje, que ele é quem escolhe e demite. Mas ele não pode demitir os presidentes da província, que hoje são governadores. Então o presidente hoje no Brasil não pode tirar, certo? Uma pessoa que está governando lá um estado, ele não pode, ele não tem esse poder. Dissolver a Câmara dos Deputados também não, muito menos o Senado Federal. Certo? O presidente não tem esse poder hoje. Suspender magistrados e perdoar a sentença de réus também não pode fazer isso hoje. Certo? Condenar pelo judiciário não pode. Então, por isso que esse poder foi tirado do Brasil quando passamos a viver a democracia. Certo? A democracia, só para vocês entenderem, tá bom? Então, o que aconteceu com Dom Pedro I? Depois dele fazer tudo isso, ele não foi querido no Brasil, sofreu muitas derrotas, e aí em 1831, 8 anos depois que ele assumiu o poder, ele foi-se embora para Portugal e o seu filho Dom Pedro II assumiu. Como Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade à época, o Brasil ficou com um regente, que foi José Bonifácio de Andrada e Silva, que ficou regendo o Brasil até que Dom Pedro II assumisse a idade de governar. E Dom Pedro II governou até 1889, quando aconteceu a República, ok? Então aqui, qual é a atividade de vocês, meus alunos? Fazer uma pesquisa sobre a vida de Dom Pedro I e as razões que o fizeram sair do Brasil. No mínimo 10 linhas, podendo ser mais. Tá bom? Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.